Na época de Jesus, existia um grupo, cara, um grupo radical, fascinante, que vivia totalmente no limite. E a história deles revela muito sobre as tensões políticas e religiosas de uma era que mudou o mundo para sempre. Então, neste explainer, a gente vai mergulhar fundo para descobrir quem eram os zelotes. E aí, que tal essa para começar? Pois é. Parece loucura, né? Bem no círculo mais próximo de Jesus, tinha um cara cuja afiliação política era, literalmente, o pesadelo de Roma, a rebelião armada. E é exatamente por aí que a nossa jornada para entender os zelotes começa. Vamos lá, vamos investigar isso mais a fundo. Porque pensem bem, no meio dos 12 apóstolos, lá estava ele, um revolucionário. Mas quem era esse cara? E mais importante ainda, o que esse título que ele carregava significava de verdade? Olha só, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos, a gente encontra esse nome, Simão o Zelote. E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante. Zelote não era só um apelidinho, sabe? Tipo, ele é um cara muito empolgado. Não, não. Era uma identidade política. Era como usar uma camisa de time, uma bandeira de lealdade a um movimento muito sério. A palavra em si, no grego, zeolotes, significa zeloso, alguém que tem zelo. E claro, você podia usar isso para descrever qualquer pessoa com muito fervor religioso. O problema é que na Judéia do primeiro século, essa palavra tinha um peso muito maior. Significava que você era membro de um partido nacionalista, quase fanático, que queria a libertação de Israel de Roma a qualquer custo. Beleza. Então, se o Simão era parte de um movimento político, a pergunta óbvia é: quem eram exatamente os zelotes? De onde eles surgiram? E sério, o que motivava essa galera a lutar até a morte contra o maior império que o mundo já tinha visto? Para entender os zelotes, a gente precisa sacar uma coisa fundamental. Para eles, não existia separação entre religião e política. Era tudo uma coisa só. A crença principal era: Deus é o único soberano de Israel. Ponto. Então, a ideia de se curvar a César, um imperador pagão, e ainda por cima pagar impostos para ele, isso não era só um problema político. Para eles, era idolatria. Era uma traição direta a Deus. O sonho deles era um Messias guerreiro, um líder militar que viria para restaurar a glória de Israel na ponta da espada. E esse movimento todo tem um estopim, um ponto de partida bem claro. Foi lá no ano 6 depois de Cristo quando Roma decidiu fazer um censo. Um cara chamado Judas, o Galileu, olhou para aquilo e pensou: é a gota d'água, a humilhação final. E aí ele começou uma revolta. A mensagem dele era super direta: nosso único Senhor é Deus e mais ninguém. E essa ideia, essa faísca, virou a base de tudo que os zelotes vieram acreditar. E só para a gente ter uma noção do clima da época, é bom lembrar que os zelotes não eram os únicos grupos por lá. Você tinha os saduceus, que eram a elite e meio que jogavam o jogo de Roma para manter o poder. Tinha os fariseus, mais focados na pureza da lei, esperando uma intervenção divina. Tinha os essênios, que simplesmente largaram tudo e foram se isolar no deserto. E os zelotes? Bom, eles escolheram um caminho bem diferente: o confronto direto, a luta armada. Certo. Então, como é que essa ideologia toda de confronto virou ação na prática? A luta dos zelotes foi marcada por táticas de guerrilha e a violência pessoal. Ela só foi escalando com o tempo. Na mentalidade deles, a lógica era simples: os fins justificam os meios. Se a violência, se a sabotagem, se até mesmo o assassinato fossem o caminho para libertar Israel de Roma, então para eles isso não era só aceitável, era um dever sagrado. E se você acha que os zelotes já eram extremos, espere só para ouvir isso. Dentro do movimento existia uma facção ainda mais radical: os sicários. O apelido deles, Homens do Punhal. A tática deles era se infiltrar no meio da multidão, em grandes festivais, com adagas escondidas e simplesmente assassinar oficiais romanos ou judeus que colaboravam com o inimigo. Eles eram basicamente a personificação do terrorismo político daquela era. A história desse conflito é uma escalada trágica, sabe? Foi de mal a pior. Começou lá com a revolta de Judas, no ano 6. A resistência não parou e os próprios filhos dele acabaram crucificados por Roma. O ponto máximo, o clímax de tudo, foi a grande revolta que começou no ano 66, com os zelotes no centro do furacão. E o fim,
O fim foi a queda da última fortaleza deles, a famosa Massada. E é exatamente nesse caldeirão fervendo, nesse clima de revolução, que Jesus começa o seu ministério. Dá para imaginar a expectativa, né? Muita gente olhava para ele e pensava: é ele? É um Messias guerreiro que a gente estava esperando. Só que a mensagem de Jesus era radicalmente diferente. E aqui tem uma das coisas mais malucas e incríveis. Pensa comigo. Jesus chama para o seu grupo Simão, o Zelote, o revolucionário que odiava Roma e viu os coletores de impostos como traidores da pátria. E quem mais ele chama? Mateus, o coletor de impostos, que literalmente trabalhava para Roma. Ele coloca na mesma mesa, lado a lado, o inimigo declarado do Estado e o funcionário do Estado. Com isso, ele estava criando um tipo de comunidade que não tinha nada a ver com a política de ódio daquela época. A diferença entre esses dois caminhos não podia ser maior. O caminho Zelote era: o inimigo é Roma, a arma é a espada, o objetivo é a liberdade política. Já o caminho de Jesus era: o verdadeiro inimigo é o pecado, a arma é o amor sacrificial e o objetivo é a liberdade espiritual. Ele virou de cabeça para baixo toda a expectativa de um Messias militar. E não tem como ser mais claro do que isso, quando ele está lá, cara a cara, com Pôncio Pilatos, o governador romano, ele solta a frase definitiva: o meu reino não é deste mundo. Ele está dizendo com todas as letras que o seu reino não se constrói com política, nem com exércitos, é outra coisa, completamente diferente. Então a gente tem esses dois caminhos. Jesus ofereceu um, os zelotes escolheram o outro, o da espada. E qual foi o resultado dessa escolha? Bem, a história nos conta um final de destruição e de uma perda gigantesca. O ano é 70 depois de Cristo. A grande revolta, com os zelotes na linha de frente, chega ao seu fim. E é uma catástrofe total. As legiões romanas, comandadas por Tito, invadem Jerusalém. Eles saqueiam a cidade inteira e, o pior de tudo, destroem o segundo templo, que era o coração, a alma do judaísmo. E a gente tem um relato de quem viu tudo isso de perto, o historiador Flávio Joséfo. E ele, que era judeu, não aliviou nem um pouco para os zelotes. Nos seus livros, ele coloca a culpa da destruição de Jerusalém direto no fanatismo e na violência interna dos zelotes. Ele chega a dizer que eles causaram mais sofrimento ao seu próprio povo do que os romanos. Então, o legado que fica é esse contraste absurdo. De um lado, você tem o zelo dos zelotes, um zelo focado no nacionalismo, na política, que usava a violência como ferramenta e que, no fim das contas, levou a nação à ruína. E do outro lado, surge a ideia de um tipo completamente diferente de zelo. Um zelo por princípios eternos, uma lealdade a uma pátria celestial, algo que está acima das fronteiras e dos governos deste mundo. E tudo isso nos traz a uma pergunta final, para a gente pensar. A história dos zelotes é um lembrete muito poderoso de que o zelo, a paixão, quando vai para o caminho errado, pode ser uma força de destruição imensa. Então a pergunta que fica para a gente hoje é: onde é que nós estamos colocando o nosso zelo, a nossa paixão, o nosso compromisso? O que eles estão construindo? Ou será que, sem perceber, eles estão destruindo alguma coisa? Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.